Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias econômicas mais impressionantes do nosso tempo, a ascensão, assim, meteórica da China. Olha, a escala dessa transformação é uma coisa difícil até de acreditar, sabe? Em pouquíssimas décadas, um país que era basicamente rural, agrário, relativamente pobre, virou o jogo completamente. Hoje é uma potência industrial, tecnológica, comercial, que literalmente redesenhou o mapa da economia mundial. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que isso aconteceu? Não foi um único fator, claro. Foi uma combinação bem complexa de planejamento, estratégia e, bom, várias outras coisas. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai passar pela transformação inicial, pelos motores que impulsionaram tudo isso, pelo modelo econômico único que a China criou e também pelo preço desse sucesso e os desafios que vêm pela frente. E quando a gente fala em ascensão, a palavra-chave é exatamente essa: acelerada. A velocidade com que a China cresceu. Sério, não tem paralelo na história moderna. E os efeitos disso a gente sente em todos os cantos do planeta. Para a gente ter uma noção real disso, vamos pensar no ponto de partida. Poucas décadas atrás, a economia da China era predominantemente agrária. O pulo para se tornar esse centro de produção e inovação que a gente vê hoje não foi só gigante, foi, e isso é o mais maluco, incrivelmente rápido. Certo, agora vamos entender o que fez essa máquina funcionar. A grande questão é, o que alimentou um crescimento tão explosivo? E a resposta não é uma coisa só, mas sim uma combinação poderosa de estratégias que funcionaram juntas, quase como uma orquestra. E aqui estão os pilares dessa construção. Desde se tornar a fábrica do mundo com uma industrialização massiva, até o investimento pesado em infraestrutura e a entrada estratégica no comércio global. Cada um desses pontos foi absolutamente crucial. Vamos ver alguns dos mais importantes agora? Primeiro de tudo, a industrialização. A China não ganhou o apelido de fábrica do mundo à toa, né? Ela passou a produzir de tudo, do mais simples ao mais complexo. E como isso foi possível? Bom, com políticas como as zonas econômicas especiais, que foram tipo laboratórios para o capitalismo, junto com mão de obra barata e abundante. Outro ponto de virada foi a integração global. Em 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Isso, basicamente, abriu as portas do mundo para os produtos chineses e, ao mesmo tempo, atraiu uma onda de investimento estrangeiro, injetando capital e tecnologia que aceleraram tudo ainda mais. Foi uma jogada de mestre. Esse número aqui representa outro motor fundamental: o investimento massivo em infraestrutura. A gente está falando de milhares de quilômetros de trens de alta velocidade, portos, aeroportos, rodovias, tudo construído em tempo recorde. Essa rede conectou o país, baixou custos e tornou a economia inteira muito mais eficiente. Agora, olha que interessante. O crescimento não dependeu só de exportação, de vender para fora. Com o aumento da renda, um mercado consumidor gigantesco surgiu dentro da própria China. Essa demanda interna se tornou por si só um motor econômico super poderoso. E tudo isso nos leva ao sistema por trás de tudo. A China não seguiu a cartilha de ninguém. Em vez disso, criou um modelo híbrido, uma mistura bem particular de planejamento estatal forte e centralizado, com vários elementos de uma economia de mercado. Aqui a gente consegue ver bem essa dualidade. De um lado, a mão forte do Estado, planejando, direcionando grana para setores estratégicos como tecnologia e tocando projetos gigantescos. Do outro lado, a força do mercado, impulsionando a competição, o consumo e atraindo capital estrangeiro. Essa dança, esse equilíbrio entre controle e liberdade que torna o modelo chinês tão único. Mas, claro, como em toda grande história de sucesso, existe um outro lado. Esse crescimento acelerado e esse modelo centralizado também trouxeram um monte de críticas e debates bem importantes sobre o custo disso tudo, tanto na economia quanto na sociedade. Essa frase resume a principal crítica ao modelo. Quando a política pesa mais que a lógica de mercado, podem surgir problemas. Decisões que favoreçam os objetivos do Estado nem sempre são as mais eficientes do ponto de vista puramente econômico. E, aqui, a gente vê as consequências disso na prática. Na economia, existe o risco de recursos mal utilizados. E, socialmente, o modelo vem com um controle estatal bem pesado, com restrições sérias às liberdades individuais e um sistema de vigilância que é um ponto central de debate no mundo todo.
Olhando para frente, o modelo que trouxe a China até aqui agora encara uma série de desafios bem complexos. A pergunta que fica é se esse sistema consegue se sustentar e se adaptar para o que vem aí. A lista de desafios não é pequena. Primeiro, a demografia. A população está envelhecendo rápido, o que pressiona a força de trabalho. Segundo, a dívida interna, que cresceu demais. Soma a isso as tensões comerciais com o resto do mundo. E talvez o mais crítico, o desafio de mudar de uma economia de manufatura para uma baseada em inovação e serviços. E a gente termina com essa pergunta, que é fundamental. O mesmo modelo que produziu um crescimento espetacular nas últimas décadas tem a flexibilidade necessária para superar os desafios do futuro e se reinventar mais uma vez? É uma questão que vai definir não só o futuro da China, mas o da economia global inteira.